Yo, Geeks, tudo em cima! A origem de Genos ainda é um completo mistério no mangá de One Punch Man, sendo narrado para nós como um adolescente que teve a sua casa atacada, sua família morta ali por um ciborgue enlouquecido, que havia destruído a sua região. Genos partiu para se tornar um herói e se vingar daquele que havia cometido esse extermínio contra a sua família e também sua cidade. Mas faz algum tempo que a gente teoriza aqui no canal do Genos ter o próprio ciborgue enlouquecido. E o último capítulo de One Punch Man deu algumas dicas de que a origem do nosso garoto ciborgue pode ter mais alguma conexão misteriosa. Pode ter uma conexão com a Vila Ninja. E você pode não ter percebido essa conexão. A gente vai comentar um pouco mais sobre essas ideias depois da vinheta. Bom, como a gente já comentou aqui algumas vezes no canal, o passado do Genos continua como um grande mistério no mangá de One Punch Man. A gente tem ali algumas informações, alguns detalhes, principalmente na webcomic. Eu não vou dar muitos spoilers da webcomic aqui, mas nós tivemos alguns desenvolvimentos do personagem em relação ao mangá que já estão bem mais avançados e até mesmo ali se torna uma história, uma trama muito interessante para o nosso ciborgue, mas ainda assim nós não sabemos realmente o que aconteceu. Se aquilo que o Dr. Kusseno contou ali para o Genos é uma verdade absoluta. Isso porque o doutor avisou ao Genos sobre sua origem com sua família e como o ciborgue enlouquecido matou ela e toda a sua região. Como ele havia acabado com todo o espaço de tempo mediante ali ao local. Isso faz com que o Genos realmente cresça ali como um super-herói, cresça como um ciborgue, aprimorando as suas habilidades ao ponto de descobrir quem é o ciborgue enlouquecido, qual é a identidade do ciborgue enlouquecido, e é o que a gente vem discutindo há algum tempo. É tanto plot, é tanta coisa, é tanto tempo já passando em One Punch Man que às vezes a gente esquece de alguns plots que o Murata e o One criaram lá no começo da história. Mas o One, né, porque esse é o mesmo plot que acontece na webcomic, mas também é aprimorado e estendido no mangá por si só. Mas quanto que o Dr. Kusseno revelou para o Genos é uma verdade. O que o Dr. Kusseno acabou revelando para o Genos que é totalmente verdade? Será que o nosso garoto não é o ciborgue enlouquecido? Será que não existem mais camadas do Genos que nós ainda não sabemos? Os últimos capítulos demonstram que sim. Nós sabemos que o Genos, ele é um ciborgue, né? A gente sabe que o intuito de um ciborgue é ter híbrido de máquina e híbrido de ser humano. Se você é todo ser humano, você é humano. Se você é tudo máquina, você é um robô. Um ciborgue, ele tem ali tanto partes mecânicas, né, robotizadas, quanto também partes orgânicas, né, ali do ser humano. Então nós temos essa questão que o Genos, ele é um dos primeiros ciborgues apresentado para nós na trama de One Punch Man. E para ter sua memória adulterada, sua vida alterada e tudo que aconteceu de forma realmente modificada, não seria nada dificultoso para o Dr. Kusseno. A gente sabe que se o doutor quisesse realmente fazer algo assim, não teria nada que pudesse lhe dificultar esse caminho, já que nós estamos falando de tecnologia misturado com órgãos, misturado com organismos vivos. Então, por mais que o Genos ainda seja ali um ser humano, tem essa característica ali ainda de um ser humano, o Dr. Kusseno pode ter mexido nas suas memórias. Nós já temos milhares de teorias que apontam que o Genos é o ciborgue enlouquecido. Nós já temos esses pontos, já temos aqui algumas informações, já trouxemos aqui no canal, vários canais já abordaram essa teoria, tem teoria sobre isso desde o começo de One Punch Man, lá no Reddit e também no Twitter, aqui no YouTube, no TikTok, tem vários pontos trazendo essas ideias. Mas será que a origem do Genos é apenas conectada ao fato dele ser parte ali, ou fazer parte, ou ser o ciborgue enlouquecido, ou tem algo a mais?
Será que existe ainda mais outra possibilidade, outra ideia, um outro fator extremamente importante que o One e o Murata estão escondendo de nós? E se você tá procurando uma trama também extremamente interessante para você teorizar e comentar, você pode ler a minha light novel Que Haja Luz. E vai por mim, não é porque eu estou escrevendo não, é porque a trama ela é muito legal de se acompanhar. Gente, é uma mistura de várias mitologias com personagens criados pelos inscritos. Agora você pensa na criatividade que os inscritos do canal do Geek Brasil podem ter. Você leva a 10ª potência e você cria os melhores personagens que podem realmente ser colocados em uma história. Cara, Que Haja Luz é maravilhoso de se inscrever e ao mesmo tempo é algo aprimoroso para você acompanhar e ler. Como o meu mano Tassiano fala, é simplesmente cartaz, sabe? É simplesmente ali uma forma fantástica de você acompanhar uma história. Aproveita que o One Punch Man é apenas ali um mangá quinzenal, né? Um mangá que sai quinzenalmente para você poder acompanhar Que Haja Luz. Tem mais de 150 capítulos. Eu sei que você deve estar de férias em casa, ainda se recuperando das festas do ano novo, né? Pensando se vai tirar o enfeite da árvore de Natal. Não tira agora não. Vai lá ler Que Haja Luz com os 2 links na descrição, tanto da Novel Mania quanto também do TAP. Então, meus amigos, no último capítulo de One Punch Man, nós tivemos alguns apontamentos na fandom do Genos utilizando as técnicas dos ninjas. Olha só, o Genos usando as técnicas que os ninjas normalmente utilizam. No último capítulo, o Void usa algumas técnicas contra o Blast. E essas mesmas técnicas são extremamente parecidas com a que o Genos já usou no mangá. A gente pode observar o ataque do Void contra o Blast, que ele acaba dando ali uma voadora no personagem, e nós podemos ver que se trata literalmente da mesma pose. O Murata simplesmente quis fazer ali uma pose esteticamente parecida ou coisa do tipo com o que ele já fez com o Genos, e a gente pode observar que seja ali apenas uma coincidência. Mas eu não acredito que seja apenas uma coincidência, porque literalmente o Genos toma a mesma posição. Na verdade, né, o Void toma a mesma posição que o Genos. Ele recolhe ali o braço, estica o outro braço, estica a perna e dobra a outra perna. É literalmente, gente, a mesma posição, ó. Perna esticada, perna dobrada, braço na frente do rosto. Perna na frente do rosto é fogo. Mas, ó, braço esticado, braço na frente do rosto e aqui a mesma coisa. Braço na frente do rosto, braço esticado, perna dobrada e perna que dá ali o pontapé. O golpe no Blast é um golpe extremamente parecido e que levanta algumas evidências bem interessantes sobre o Genos. Nós também observamos aqui o outro ponto, uma outra característica do Void no último capítulo, para acumular poder ou até mesmo ali recarregar as energias, como o Genos utiliza para fazer ali entrar num ataque no seu modo Cyborg, né? Estando ali como um Cyborg. Então nós observamos aqui o Void utilizando a mesma fisionomia, a mesma postura, né? Mão para frente, ali de uma forma a tá carregando, uma mão para baixo para tá ali na sua postura. O Genos faz a mesma coisa, né? Com a mão ali, ele pega, né? Com os braços, né? Consegue fazer ali a postura certinha e dá uma comparação extremamente semelhante entre um personagem e outro, mostrando realmente aqui um fator bem interessante entre os personagens, criando ali uma característica bem interessante entre eles. Então, a gente pode observar que ou isso é um patch de atualização que o Genos recebeu do Dr. Kusseno, ou o Genos inconscientemente está manifestando suas habilidades de quando era um ninja. A gente tem algumas ideias interessantes. Isso aqui é um fato, são as mesmas poses, os mesmos estilos de golpes, os mesmos estilos ali de ataques. Então, pra mim, ou é um patch, ou o Genos está manifestando as suas habilidades que estiveram adormecendo ali na sua mente. Mas, meu amigo, você não pode adormecer aqui sem deixar o seu like. Ficou aqui nesse vídeo e tá meio que perdido e não deixou o seu like ainda, você já tá errado. Então deixa seu like, se inscreve aqui no canal e compartilha esse vídeo com seus amigos. É muito importante você continuar reagindo aos nossos conteúdos para que o YouTube divulgue ainda mais os nossos vídeos pela plataforma. Ajuda aí, dá esse help, reage aos nossos conteúdos, porque isso nos fortalece ainda mais. E se tornando membro, você nos fortalece ainda mais, recebendo os conteúdos exclusivos, como os capítulos extras de Que Haja Luz, que a gente já recomendou aqui no começo do vídeo, e ao mesmo tempo você recebe os conteúdos exclusivos de Kagurabashi e também de Sakamoto Days.
duas obras que estão pra explodir no mundo dos animes e mangás, e você tá acompanhando diretamente aqui no canal como membro. Então, dá essa força para o canal do Geek Brasil e continue a nos fortalecer ainda mais. Eu sei que um patch de habilidades ali para o Genos é uma das coisas mais fáceis que se pode ter. É a forma realmente ali de atualizar. O Genos sempre estava se atualizando junto com o Dr. Kusseno. Ele sempre estava apanhando no começo do mangá, né? Era uma porradaria, o seu corpo todo desfragmentado. Era uma porradaria, seu corpo todo desfragmentado. Então, de vez em vez, ele estava recebendo ali um patch de atualização, seja ali para fortalecer o seu corpo ou para aprimorar o lado tecnológico, mas o Genos sempre estava recebendo essas atualizações. Mas, mesmo assim, é um patch extremamente difícil de se ter acesso. A gente sabe que os ninjas, as características de treinamento, a forma como eles eram colocados ali para a batalha, para o combate e até mesmo a maneira de lutar, é um patch extremamente difícil de ter acesso. Como que o Dr. Kusseno poderia ter acesso a isso? Como que ele poderia ter acesso a esses dados? Como que ele poderia ter essa conexão direta com essas habilidades dos ninjas e passar isso para o Genos? É um ponto realmente a se levar em consideração, visto que o nosso ciborgue, o nosso garoto ciborgue, recebeu essas habilidades, seja de um patch ou manifestando isso de forma inconsciente. E além disso, a origem do Genos, de uma forma misteriosa, nos deixa sempre com uma pulga atrás da orelha para tudo conseguir se conectar com ele. A gente fica realmente pensando sobre essas possibilidades, o que pode acontecer, como que o Genos pode ter as suas justificativas, as suas ideias, o que ele tá fazendo, o que tá deixando de fazer para ter realmente respostas para a origem do personagem. E a conexão dele com a Vila Ninja, com o Genos, ainda faz sentido, faz ainda mais sentido, já que a origem das crianças são levadas ali para a Vila Ninja são um completo mistério. Nós não sabemos nada sobre os seus passados, nós não sabemos nada de como eles chegam até o local e nós também não sabemos ali sobre a forma como dão os seus finais, como são finalizados ali, a forma como eles saem da vila e até mesmo como eles não conseguem rastrear a maneira como eles eram antigamente. Então, o Genos ter vindo da Vila Ninja e ter se transformado em um ciborgue é uma possibilidade. É uma ideia bem interessante pra gente ficar de olho, visto que as habilidades que o Void utilizou contra o Blast são extremamente parecidas com as habilidades que o Genos já manifestou aqui no mangá. É difícil pensar que o Wano e o Murata poderiam usar o Genos dessa forma. Confesso pra vocês que é uma teoria muito difícil de pensar que, não, porque o Genos também fazia parte ali da galera, da criançada que pertencia à Vila Ninja, teve um passado triste igual o Flash, o Sonic. Pode ser que isso seja apenas repetir figurinha, né? Já que nós já tivemos um tipo de história assim com o Flash e o Sonic. Mas é nítido que temos aqui uma relação proposital que o Wano e o Murata estão fazendo. Eu não acredito que eles colocaram essa referência das habilidades do Void e do Genos de forma realmente ali a fazer essa mesma comparação, essas mesmas ideias de um jeito ali que seja realmente descartável, para não ficar de olho. É para ficar de olho sim, por mais que não leve a lugar nenhum, o Wano e o Murata estão fazendo um paralelo e uma comparação. Agora resta saber se isso é para reforçar o Genos ali como alguém que recebeu um patch de atualização dos ninjas, né? Não é só o Bomba Patch que recebe atualização ainda nos dias de hoje, ou se o Genos acabou vindo ali dessa parte, essa criança realmente ligada aos ninjas, foi desvinculado dos ninjas e depois ali meio que essa transformação em um ciborgue acabou fazendo com que o personagem chegasse ao que ele é hoje, passando pelo lado de ciborgue enlouquecido, se tornando o Genos, o herói de classe S, sendo manipulado ou até mesmo ali alterado pelo Dr. Kusseno. O que vocês acham? Vocês acham que é um patch de atualização? Vocês acham que o Genos tem algumas características mesmo ali da Vila Ninja? O que vocês acreditam? Deixem aqui nos comentários.